Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, então hoje é terça-feira, dia 9 de março. Hoje nós vamos ter 2 aulas de História e 2 aulas de Matemática, tá? Então vamos começar com as aulas de História? Então vamos lá. Olá, pessoal, hoje na nossa aula de História aprenderemos sobre 2 civilizações, a Mesopotâmica e a Egípcia, tá? Então vamos lá? Explicando um pouco sobre o que é civilização. Então, civilização é um conjunto das características próprias da vida intelectual, da vida social, da vida cultural, da vida tecnológica e etc. de um povo, né? Que são capazes de compor e definir o desenvolvimento de uma sociedade ou de um país. Então, essas características aqui que foram citadas, né, a vida intelectual, a social, a cultural, a tecnológica, também tem, né, a vida religiosa, né, com todas essas características desenvolvidas, acontece, né, a definição de o desenvolvimento de uma sociedade. Então, para que haja uma sociedade, precisa haver civilização. E a civilização só existe se houver, né, aspectos intelectuais, aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos tecnológicos e também aspectos religiosos muito bem desenvolvidos, tá bom? Então, a civilização necessita desses aspectos bem desenvolvidos para que haja uma sociedade, para que se fundamente uma sociedade, tá bom? Vamos lá? As civilizações antigas eram caracterizadas por um conjunto de vilas e cidades, que tinham alguns traços em comum, como a língua, né, já desenvolvida, a cultura e a religião. Os elementos que caracterizam uma civilização então aqui nós temos mais alguns elementos que caracterizam, né, uma civilização. Então, a existência de cidades, né, a especialização do trabalho, que vai ficando cada vez mais complexo, mais, né, perfeito, né? O domínio da escrita e a presença de instituições complexas, né? O Estado, por exemplo, né? Vamos lá? Com o desenvolvimento no Crescente Fértil, Crescente Fértil era uma região que ficava, né, que fica localizada entre o Oriente Médio e o Nordeste africano. Era uma região assim muito fértil, com terras excelentes para o plantio, para o cultivo, né, da agricultura, também para a criação de animais e também para a pesca, tá bom? E os rios que ali ficavam, né, o Rio Nilo, Jordão, Tigre, Eufrates, também faziam aí, né, serviam de meio de transporte, né? Então, onde os navios, né, circulavam por esses rios, transportando tudo que era cultivado ali naquela região, né, levando e trazendo para os diversos povos que ali existiam, né, que ali habitavam, tá bom? Então, o Crescente Fértil foi uma região muito importante, né, na antiguidade. Tá bom? Então, vamos continuando? Então, aumentou significativamente o número de pessoas e sua especialização. Então, né, por conta, né, de ser um lugar assim bem propício para a agricultura, né, e outras culturas também, desenvolvimento de outras culturas, né, houve, né, o aumento significativo de pessoas nessa região. Pessoas essas que se especializaram em diversas profissões, né, com isso, tornando-se necessária a existência do Estado, né? O Estado que veio para controlar, né? Para organizar, né? Essas pessoas, né? Essa maneira, né? Esse desenvolvimento que começou a acontecer ali. Então, o Estado veio, né? Para organizar tudo, né? Então, o Estado o que é? É um conjunto de instituições que controlam determinado território. Então houve a necessidade de criar um Estado para que criassem leis, regras, né, de controle sobre toda essa produção, essa criação de animais, essa pesca e esse deslocamento de pessoas na região, tá bom? Bom, na antiguidade o Estado não era separado da religião, tá? Então uma coisa estava muito
relacionada a outra. Em geral, os governantes eram vistos como representantes dos deuses, né? Quase todos os povos da antiguidade eram politeístas, acreditavam em várias divindades. Então, eles acreditavam em deuses, né? Deus do sol, Deus da lua, Deus da terra, Deus do vento, Deus da água, Deus da chuva, Deus do fogo. Então, eles acreditavam, né, em vários deuses, diferente de nós cristãos, né? Então, vamos lá. Civilização mesopotâmica. Então, como já foi falado, que nós vamos aprender sobre, né, essas duas civilizações, então agora nós vamos entrar no texto, né, sobre essas duas civilizações, vamos ver as características de cada uma. Bom, vamos lá. A região da Mesopotâmia ficava entre os rios Tigre e Eufrates, onde atualmente encontra-se o Iraque, né? Os rios foram fatores importantes para o surgimento da agricultura na região, que colaborou para o processo civilizatório. Além da agricultura, as obras hidráulicas, como criação de canais, levavam água até locais onde os rios não chegavam. Não tinha separação entre o poder político e o religioso. No centro das cidades mesopotâmicas havia um templo chamado zigurate. A sociedade era dividida em classes sociais. A nobreza ocupava os principais cargos do Estado e tinham terras. Os camponeses pagavam 2 impostos. Tinham que dar parte da produção, né, alimentos e artesanato, e trabalhar gratuitamente para o Estado, construindo canais, muralhas, estradas, templos e etc. Tá bom? A escrita era cuneiforme, nós já conversamos sobre isso. As mulheres ficavam encarregadas pelo trabalho doméstico, tá? O número de escravos era relativamente pequeno. A região foi povoada pelos sumérios, babilônios, assírios e caldeus e etc. Depois vamos saber mais um pouquinho sobre a civilização egípcia. Vamos lá? O Egito surgiu no meio do deserto há mais de 5.000 anos. Com as cheias regulares do rio Nilo, a terra das margens se tornou fértil, possibilitando a prática da agricultura. Os reis eram chamados faraós, que eram donos de terras e controlavam o comércio. Os faraós tinham amplos poderes, era o governante, considerados filhos dos deuses. Os templos religiosos eram administrados por funcionários do Estado. Os principais cargos do Estado eram dados para os nobres. Os camponeses e artesãos eram responsáveis pela maior parte do trabalho. Um cargo importante era o de escriba. Os escribas eram as poucas pessoas que sabiam ler e escrever, por isso eram responsáveis pela escrita. Desenvolveram um sistema de escrita denominado hieróglifo. Tá? A grande maioria da população morava em aldeias. A religião era muito importante para a sociedade. O Egito era politeísta, ou seja, existia a crença em muitos deuses. Tá? Nós temos a fonte, da onde foi tirada todas essas informações, tá? Mário Furley Smith, Nova História Crítica, tá? Bom? E depois que a gente deu uma lidinha, tá? A gente viu todas as características das duas civilizações, vocês vão fazer essas atividades. Cite 2 características das civilizações mesopotâmica e egípcia. Aí vocês vão procurar 2 características e aqui na civilização egípcia vocês também vão procurar 2 características e vai colocar aqui, tá bom? Não esqueçam de letras maiúsculas, ponto final. Depois aqui no diagrama vocês vão encontrar as respostas que completam as sentenças abaixo, tá bom? Então aqui nós temos a 1, a 2, a 3 e a 4. São 4 frases, tá? A existência de cidades, especialização no trabalho, domínio da escrita e a presença de instituições complexas são elementos que caracterizam uma, já achei, civilização. Então, vocês vão pintar e vai colocar aqui, tá bom? 2, é chamado de as extensões de terras férteis, boas para a agricultura em razão das cheias dos rios. Então, é chamado de o quê? Vamos procurar aqui.
Eu acho que eu já achei. Crescente fértil. Isso vocês vão pintar e vai colocar aqui. 3. Com o desenvolvimento no crescente fértil, aumentou significativamente o número de pessoas e a especialização em diversas profissões, tornando necessária a existência do quê? Vamos procurar? O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos procurar? Eu vou deixar vocês procurarem, porque senão fica muito fácil, né? 4. Quase todos os povos da antiguidade acreditavam em várias divindades. O que eles eram? Não vou completar não, aí vocês vão preencher aqui a lacuna, tá? Então, vocês vão encontrar as respostas aqui na cruzadinha, vai pintar e vai completar as frases, tá bom? Então, aula de história, aprendendo sobre a civilização mesopotâmica e também sobre a civilização egípcia, tá joia? Depois, terminado, nós vamos para a aulinha de matemática. Então, nós temos aqui 2 aulas de matemática. Vocês vão fazer essas operações que englobam adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Vai do A até o X. Aqui tá pedindo para vocês resolverem as operações no verso da folha, mas eu acredito que dê para vocês fazerem dentro dos quadrados, tá? A não ser a de divisão, porque precisa de um pouco mais de espaço para vocês fazerem o processo todo, tá? Quando vocês terminarem e obtiverem todos os resultados, vocês vão pintar os resultados menores que 1000. Então, a continha que deu menor que 1000, vocês vão pintar aqui dentro, tá bom? Depois vem os exercícios referentes a essas operações. Então, número 1, coloque em ordem crescente os números abaixo de 1000. Então, todos os resultados que deram abaixo de 1000, vocês vão colocar em ordem crescente, do menor para o maior. A2, coloque em ordem decrescente os números acima de 1000. Então, todos os resultados que deram acima de 1000, vocês vão colocar em ordem decrescente, ou seja, do maior até chegar no menor, tá bom? Número 3, indique os números pares. Depois que fizeram todas as contas, vocês vão observar os resultados e aquelas contas que têm os resultados com números pares, vocês vão colocar aqui. Tá bom? Lembrando que os números pares são os terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, tá? A4, a adição do maior resultado da operação com o menor resultado, obtemos que número? Então, vocês vão observar as continhas, vai pegar o resultado maior, né? E vai somar ao resultado menor, tá? Vai fazer ela aqui deitada, não tem espaço para fazer em pé, vocês podem fazer a conta deitada. Então, vocês vão somar o maior resultado com o menor resultado e vai dar o total aqui na frente, tá? Então, esse espaço aqui, tá? Quem quiser montar a continha, pode até montar no verso também, tá bom? Então, não tá difícil, tá? Montem as continhas, calculem bem aí, bem certinho, tá? E eu gostaria que vocês montassem a mesma conta, eu não gostaria só de ver o resultado, eu gostaria de ver a conta montada, tá joia? Quando eu for corrigir. Então, tá? Beijo, boa aula, qualquer dúvida é só mandar perguntinha, tá bom? Tchau!